jovens! Aqui é o Bruno Gouveia e tá começando mais um episódio do Cabeça de Leve, podcast do Luiza Leves e do Magalu. No episódio de hoje, a gente vai falar um pouco sobre um livro que a gente leu chamado Essencialismo. E basicamente esse livro é o que o título diz, né? O que você faz pra ser mais assertivo e escolher aquilo que é essencial para você atingir seus objetivos e tudo mais. A gente vai discutir esse livro porque a gente acha que vai contribuir bastante para vocês aí. Bom, e para trocar essa ideia aí, eu trouxe várias pessoas aqui do Labs, basicamente todos os meus pares, então esse episódio acho que é o que já teve mais participantes aí. Mas bom, vamos lá. Eu sou o Celso Providello e eu sou Tribe Lead da Tribo Stop. E eu tô no LinkedIn. Galera, eu sou o Cleverson, trabalho como Tribe Lead aqui no Luiza Leves. Cuido hoje das tribos de novos negócios para Seller e Marketplace Netshoes. E tô lá no LinkedIn como Cleverson Push. Sou Daniel Vincenzi, responsável aqui na Vertical Seller pela parte de Tech Delivery. Me procurem lá no LinkedIn, Daniel Vincenzi. Olá, meu nome é Douglas, sou o Group Product Manager na Vertical Seller. Faço um trabalho de produto cross dentro da Vertical e o meu LinkedIn é Douglas Martins. Me procura lá que vocês vão achar. E aí, pessoal, eu sou o Pablo Assis, sou Tribe Lead aqui no Labs, na Tribo Soluções para o Mercado. Estou lá no LinkedIn como Pablo Assis. Aqui quem fala é o Pedro Vasconcelos, eu sou o Product Manager da Tribo Marketplace Magalu aqui no Luiza Labs. Estou no LinkedIn lá como Pedro Vasconcelos. Fala, galera, eu sou o Ricardo Rocha, sou o Head de Plataforma Seller. E você pode me achar no Instagram, ricardorocha.com.br. Parece site, mas é para facilitar mesmo para me achar lá. Olá, galera. Meu nome é Tarcísio. Estou como Tribe Lead aqui na Vertical do Seller, conduzindo o Marketplace do Magalu. Estou lá no LinkedIn como Tarcísio AM Júnior. Me encontra lá. E você faz sucesso ou só trabalha aqui? Eu faço sucesso também. Fala, jovens! Aqui é o Thiago Luciano, sou da Tribo B2B e vocês vão me encontrar no LinkedIn e no Instagram como Thiago Luciano com THI. Olá, pessoal, sou o Wagner Simão, sou responsável por operações aqui na Tribo SRE da Vertical do Seller e vocês podem me encontrar no LinkedIn como Wagner JC Simão. Boa! Então, conhecendo essa bancada gigantesca aí, vamos começar a trocar essa ideia aí sobre o essencialismo. Bom, antes de mais nada, né, o Essencialismo é um livro de 2015 do Greg McKeown. Ele teve algumas revisões, né, desde lá pra cá. E, bom, a gente tá aqui na descrição do episódio com um link pra você ir lá na estante virtual e conseguir comprar, ver esse livro aí e dar uma lida aí, entender um pouco mais do que a gente tá falando no detalhe. E é um livro muito bom, assim, ele te dá vários tapas na cara e ao longo do episódio vocês vão ver aqui. Mas acho que a primeira coisa que eu pergunto pra vocês aí é o que vocês acharam do livro, né? O que mais agregou pra vocês, assim? Uma frase que me marcou muito, né, na primeira parte do livro é quando ele fala que uma rotina essencialista é você fazer a preparação mínima, né, viável, para que você possa se preparar, né? Então, assim, qual que é o mínimo que eu posso fazer para me preparar? E a gente, tendo essa atenção desse mínimo preparo, acaba que quando chega a situação, né, de um comitê, de uma reunião ou de alguma coisa que a gente precisa executar, né, isso corre de uma maneira mais leve, de uma maneira com menos ansiedade. Então, assim, é algo que eu gosto bastante de fazer e, lógico, a organização ajuda, né. Um outro ponto que eu venho aprendendo, né, desde o ano passado aí, de intensivando, né, cada vez mais, eu tenho uma rotina, né, que eu faço uma planning semanal. Isso eu peguei um aprendizado do Ricardo, né, que o Ricardo antes ele tinha uma agenda que ele chamava, eu acho que é alguma coisa de reflection e closing, né, Ricardo, que você fazia da semana. E aí eu criei uma, né, com esse mesmo perfil, onde eu analiso como que foi a semana e eu já faço a minha planning, né, da próxima semana. E aí eu uso muito aquelas ferramentas que eu já compartilhei com você, que é RPR, né? Colocar o que é restrição, coisas ali do dia a dia pessoal que eu preciso fazer, o que é prioridade e o que é requisição, que é espaços, né? E fazer uma rotina essencial do padrão, né? E misturar as rotinas para que eu possa atacar cada uma de uma vez, né? E uma coisa que eu tô aprendendo, né, e com feedback de alguns aqui do grupo, né, que eu pude me desafiar esse ano, escutar o feedback de vocês, foi estabelecer limite, né, não roubar o problema dos outros, saber falar não, né? Então, assim, algo que o Douglas vem me cobrando muito, né, e eu tô me cobrando também para aprender isso.
e criar minhas deixas, né, de rotina, né? Então eu tenho algumas deixas de rotina que eu gosto de fazer. Então eu acordo cedo, eu faço meu café todo dia, e aí eu passo na minha planning aqui para ver o que eu tenho no dia, o que eu posso eliminar, o que eu posso delegar, o que realmente eu preciso fazer. E isso me ajuda muito, né? Porque acaba que me ajuda a ter clareza do que eu preciso fazer na minha semana, né? E aí isso me ajuda em outro aspecto também, que é a questão da ansiedade, né? Então, quando eu tenho uma rotina, né, bem clara do que eu preciso fazer, eu acredito que a minha semana eu fico menos ansioso. O que eu mais tirei do livro aqui foi a questão de foco, né? Depois que eu li o livro, assim, eu fiquei muito naquela assim, cara, vamos diminuir o nosso IP e ter mais foco nas coisas, né? Então, esse tem sido a grande aprendizado do livro, assim, para poder no dia a dia, sabe? Então, eu tenho decidido isso com os squad leads, né, para a gente ter mais foco. Todas as ações que a gente está tomando aqui de reorganização, de modelo de trabalho, é para dar mais foco para os times, né? Então, essa que tem sido o grande diferencial para mim do livro. Um outro ponto também que eu acho que é legal, assim, é a questão do planejamento, no sentido, assim, de você prever os problemas, né? Então, acho que grande parte do time, às vezes, só trabalha com a hipótese da solução de sucesso. E aí, o que eu tenho tentado trabalhar com a turma lá, cara, e se não der certo? E se der esse previsto? Se acontecer aquilo? E a gente tem visto aí, que é o passar das entregas dos projetos, assim, tem muito imprevisto, né? Assim, acho que um ambiente de tecnologia que a gente tá, então, assim, sempre tem um problema ali, um problema colar, e então essa parte da gente ter o foco, de organizar e tal, de se planejar para os imprevistos, eu acho que é o fruto que eu acho que eu consigo colher, assim, do que eu aprendi com o livro, sabe? Da gente poder se preparar melhor, tá pronto para soluções alternativas, então, assim... É da hora que é meio que desenhar e planejar para as falhas, né? Então é legal mesmo essa perspectiva do livro. Sim, eu gostei muito do livro, eu acho que, para não dizer assim, libertador em alguns aspectos. Eu confesso que o livro me mostrou, né, mesmo eu sabendo que eu já tive esses aspectos, né, mas evidenciou alguns comportamentos de não essencialista que, devido à minha personalidade e tudo mais, eu preciso tratar, né? Então, muitas das vezes eu disse sim por receio do constrangimento, tinha muito aquela pegada ali de assumir muitos compromissos, né? E com receio ali de mostrar, às vezes, uma certa incapacidade, e por conta disso eu já entrei em algumas roubadas aí, já me meti em alguns apuros, por conta desse suposto querer agradar, né, querer fazer ali e se comprometer, né. Outro ponto que me chamou muita atenção no livro, né, foi na relevância que ele dá para essa parte aí do descanso, né, que o Daniel compartilhou até uma foto aí, que eu confesso que, assim, eu sou uma pessoa que tem hábitos noturnos, né, e isso tem mudado, eu tenho mudado isso ao longo dos anos, aí eu venho mudando, mas eu sempre achei que, tipo, cara, assim, eu poderia ganhar mais tempo, eu poderia, não era tão essencial, assim, gastar aquele tempo todo dormindo e tal, então, assim, isso eu venho mudando, e confesso que já assisto vários benefícios disso. Outro ponto, assim, é aquela parte que o livro enfatiza de ser ousado, né? Daquela parte do ousar ali, mas no intuito de... Eu nunca havia parado para refletir sobre a parte do não elegante, né? De ser, tipo, você dá um não ousado ali, mas também respeitar ali os princípios e ser elegante com as pessoas e tal. É tão sutil, porque, assim, eu percebo que eu fazia muito disso, mas... Eu gostei tanto dessa parte, foi até uma parte que eu li, assim, com mais veemência, assim, porque eu falei, cara, é massa pensar assim, né, que eu posso negar as coisas e não ser indelicado ou não gerar uma má impressão. Então, eu fui muito nesse lado. Outra parte que eu fui muito, assim, que eu gostei do livro, assim, foi a abordagem dele de brincar, porque eu acho que faz parte da minha essência, assim, eu sempre fui muito brincalhão, eu gosto muito de ter a descontração no meu dia a dia, e o que eu achei legal é que, assim, que ele traz isso como um ponto positivo, né, ele até faz menção de vários pensadores e filósofos que adotaram algumas técnicas e algumas coisas, né, e tinham uma brincadeira no dia a dia. Eu sempre gostei disso, eu sempre fui assim, quem me conhece aí mais tempo aí, eu brinco muito, mas tento manter também o que é certo, então eu fui muito nessa linha. E depois foi a parte de estabelecer limites, né? Que aí eu acho que eu preciso treinar mais minha disciplina. Não me julgo tão disciplinado assim e eu venho trabalhando isso também. Esse livro, para mim, ele foi muito legal. Eu acho que ele trouxe aí muitas... Eu gosto muito, assim, de livros que são práticos, que trazem ferramentas, né? Então, acho que de todos os livros que eu já li, acho que esse daí foi um dos que mais trouxe reflexões que podem resultar em ferramentas aí, que podem ajudar a gente. E para mim, né, eu acho que os pontos que são
mais importantes e que preciso trabalhar melhor aí é uma clareza de propósito. Eu acho que isso, trabalhando com todo o time, a gente consegue melhorar muito a questão do foco e ser assertivo no que a gente tem que entregar de fato, né? A gente, como operação, muitas vezes a gente se perde um pouco nisso, porque sempre tem alguém gritando aí com alguma dor, né? Com algum problema, e tipo assim, para tentar furar a fila e passar à frente. E isso desdobra em mais um ponto e eu preciso, tipo assim, tentar ser muito bom nisso para poder ensinar também o time a fazer, que é a questão de falar o não, né? Eu tenho ensaiado alguns modelos aqui, mas alguns resultaram bem, outros nem tanto. E uma das coisas que eu percebo é que, assim, às vezes, com quem a gente está negociando esse não, né, tá falando ele, muda de estratégia. Já teve casos aí onde a gente está conversando com a pessoa e ela, não, mas eu preciso que você veja agora, e tudo bem, a gente tem um problema um pouco maior que esse que nós estamos tratando agora aqui, né? E aí as pessoas acabam parando de falar, às vezes, no particular e vai para tentar expor isso para todo mundo para ganhar força e nos pressionar. Então é uma forma diferente aí, né? E que a gente tem que melhorar nesse aspecto para conseguir que as pessoas entendam a questão de prioridade, né? Então eu entendo que essa parte da clareza de propósito vai ajudar a gente a desdobrar melhor essas prioridades, e aprender a falar não vai nos ajudar a colocar limites, tanto para a gente poder ter um pouco mais de vida, não é, com relação à parte de operação e mais organização, mas melhorar, inclusive, a questão de entrega, né? Com isso, a gente vai conseguir focar mais o que precisa de fato ser feito. Eu acho que esses são os principais pontos aí que eu tenho que trabalhar. Eu acho que, assim, o livro a indicação dele veio para mim num momento muito oportuno. Então, nesse momento, eu me vi em algum momento ali sobrecarregado por conta do volume de problemas, o volume de situações graves e sérias para resolver ao mesmo tempo. Eu precisava criar uma conexão com as pessoas e essa conexão passava por esses problemas, né? E aí eu me vi num determinado momento onde eu tinha que estar presente em muitos pontos, porque eram decisões críticas, né, que precisavam ser tomadas. Mas por não ter tempo, né, para refletir ou para tomar uma decisão adequada ali, a coisa ia virando uma bola de neve, né? Então eu vou citar algumas frases da segunda metade do livro ali, que para mim me fizeram abrir a cabeça, né? Assim, sair fora da piscina, enxugar, olhar para dentro e falar, opa, eu preciso atuar aqui, aqui e aqui. O restante eu preciso trazer pessoas ou formar pessoas, né? E aí eu vou citar as 3 frases aqui. Uma delas, ele diz o seguinte: continuo a descobrir quase todo dia que posso fazer menos e contribuir mais. Então, às vezes a gente acha que a gente precisa fazer mais para contribuir mais, né? Mas na verdade é direcionar o esforço ou o foco para contribuir no lugar certo, né? Onde mais você pode contribuir? Será que é em tudo? E aí outra frase ele diz assim: a vida terá menos a ver com riscar eficientemente o que estava na lista de afazeres ou correr de um compromisso a outro, e mais com a mudança do que se põe na lista ou na agenda. Isso tem a ver muito com o essencialismo, né? Isso já emenda na última frase, que fala assim: o essencial é muito mais relevante do que a segunda coisa da fila. E aí quando eu olhava para a minha fila, tudo era importante ao mesmo tempo, né? E estava errado. Então aí eu consegui manter a calma ali, entender que algumas coisas precisavam esperar, que eu precisava de ajuda de algumas outras pessoas e que era muito mais uma questão de organizar e priorizar do que se afundar, né? Então o livro veio num momento muito bom, muito importante ali para mim, porque isso me trouxe calma e permitiu com que eu mesmo conseguisse dizer não para algumas coisas. Mas não era um simples não, era um não agora ou um não desse jeito. Mas podemos fazer assim, né? Isso é o rico do livro. E as pessoas, normalmente, se você fizer o não correto, né, bem estruturado, bem explicado, bem embasado, as pessoas não vão ficar full pistola com você, né? Todo mundo vai compreender. E direcionamento também é um negócio que me deixou bem claro, assim, e fechou alguns pontos que não tinham formalizados na minha cabeça sobre por que eu acho que o Magalu é uma empresa que dá certo mais do que as outras, porque a gente tem isso bem transparente, né, direcionamento, mas é isso, cara, eu acho que é isso, é um bom livro, até minha esposa tá lendo, assim, e ela também tá lendo e ela termina de ler um pedaço e fala, nossa, tomei um tapa na cara aqui. Eu falava, é isso aí. Eu acho que tentar achar a essência do seu propósito é um desafio muito grande, e não só profissional quanto pessoal. Então, às vezes, eu fui tentar refletir sobre o meu propósito pessoal. Então, você chegar no seu propósito e não no seu desejo é algo muito difícil. Então, a gente tem vários desejos, mas qual que é o seu propósito? Então, isso o livro traz muito forte, e isso aí me ajudou bastante
a refletir sobre alguns aspectos, tá? E no caso do profissional, teve algo que aconteceu muito comigo, é algo que eu estou procurando levar para o time, que é a questão de quando a gente se torna produtivo, a gente se torna uma pessoa referência e muitas vezes nós somos acionados para resolver vários problemas. Então, quando você é produtivo, você se torna referência, as pessoas vão te acionando e você não consegue fazer não. E aí é nesse ponto que o essencialista tem que trabalhar. Por quê? Porque aí você vai ter que trabalhar a forma de dizer não, que é um desafio meu hoje. Hoje eu não sei dizer não, então é algo que eu preciso trabalhar, o como dizer o não. Por uma pequena reflexão. No início de carreira, por exemplo, eu tenho uma frase que fala muito legal aqui, que o não troca a popularidade pelo respeito. Quando você é muito jovem na sua carreira, você fica com receio de falar não, para não deixar de ser popular. Só que aí você perde o respeito em alguns aspectos, as pessoas não começam a te respeitar. Então esse ponto aqui me chamou muita atenção em relação ao não, tá? Além de algumas coisas muito importantes, né, que é a questão de explorar, é algo que a gente vem fazendo, o dizer não com mais critério. Então, explorar algumas iniciativas em alto nível te ajuda a, pelo menos, entender aquilo que está sendo feito e conseguir trabalhar o não. E um ponto que eu notei muito forte aqui, para mim, que é algo que eu acho que eu tenho que trabalhar comigo e com o time, e eu acho que esse momento aqui reforça um pouco disso, é que no livro fala, né, temos pouco tempo para escapar. Então, para a gente ter foco, a gente tem que escapar. Então, eu acho que a gente precisa, em alguns momentos, ter algumas cerimônias que não é simplesmente de trabalho. Eu acho que com o time a gente tem pouco isso. Então, como a gente escapa do dia a dia, como a gente faz algumas dinâmicas para que a gente mantenha um foco. E aí, se eu estou executando na vida pessoal e profissional. Então, às vezes, uma questão de meditar em cima de algum tema, de sentar e refletir é algo que está me ajudando bastante. E no meu caso, o ponto que o livro vai me ajudar bastante, certamente, é a forma de dizer não, né? Porque é o meu maior desafio. Eu sou uma pessoa muito sanguínea, uma pessoa, às vezes, um pouco mais direta, e aí eu tenho essa dificuldade, mas eu acredito que aqui tem muitos pontos de oportunidades. O que eu achei muito bacana nele é que eu descobri que um dia eu pratiquei ele, eu estava deixando de lado, para minha vida pessoal. E aí, como o livro traz muito vida profissional e pessoal, eu entendi, e como eu peguei o meu exemplo, o que eu vi que eu fiz isso um período da minha vida, você pode usar o termo essencialista, pode ser para sua vida completa, ou pode ser por uma pequena motivação, que eu achei muito bacana, e foi onde eu encontrei e reencontrei o modelo de fazer e estou conseguindo andar, que é o emagrecimento. Quando eu tomei a decisão que eu emagreci um dia na vida, eu comecei a me encaixar em monte das ações que o essencialista prega, como dizer não a alguma coisa, dizer sim para a coisa certa, focar no porquê do objetivo das coisas. E quando eu perdi no meio dessa pandemia, eu perdi totalmente a direção, o foco. Quando eu li o livro, eu reencontrei. Então, de lá para cá, eu já voltei a emagrecer, já foram 9 quilos, muito pondo em prática o que o livro me trouxe. Então, para mim, foi muito bacana nesse sentido. Eu achei uma frase no livro sensacional, que é muito o que eu tenho vivido, e tem 2, 3 anos que eu tento pôr isso em prática. Então, a frase lá do finalzinho do livro, que ele fala assim, ó: como essas atividades se tornam emocionalmente verdadeiras, passa a ter o poder de nos mudar. Então, quando a gente quer de verdade alguma coisa e põe ela como o princípio e o principal motivo, a gente muda por conta daquilo. Então, eu acho que isso hoje eu tento fazer isso como essência do meu dia a dia, então me encontrei muito no livro mesmo. E o capítulo final do livro, que fala sobre a liderança, essencialismo na liderança, achei muito bacana. Dali dá pra gente tirar muita coisa pro nosso dia a dia sobre a equipe. Tem um quadro de oportunidades, há 2 capítulos acima, que é muito bacana também. Dá para você conseguir elencar qual é a oportunidade que a gente vai ou não. Acho que foi bem bacana esses pontos aí. No cerne é um livro sobre escolhas, né? Como é conflitante a proposta do essencialismo de maneira geral para mim, assim, enquanto foi. É meio que essa questão de vários tapas na cara conforme você vai lendo os capítulos, assim. Eu já estava acostumado e eu era adepto do poder da execução, né? O Bon Sei tem um livro de execução que é muito bom, assim, que meio que, em síntese, diz que não é a melhor ideia que ganha, assim, é uma ideia boa que foi melhor executada, né? E da gente ter essa disciplina, assim, eu acho que a disciplina, e também traçando um paralelo com a disciplina que se vê no Magalu, assim, isso é muito importante para o sucesso, né? Criar o que a gente vê do essencialismo, de ter uma disciplina, de criar um foco e de setar um norte para que você consiga congruir os esforços.
Tudo isso é super importante, assim, mas eu ainda sinto um conflito, eu acho que eu tenho muito que aprender nessa arte de falar não, na arte de escolher o que eu vou focar, assim, o que eu vou focar tanto no meu cotidiano, quanto o que eu vou focar no aspecto de liderança do meu time. Lean Startup também diz muito isso, assim, de que a gente tem que reduzir o foco, ter um escopo bem restrito para poder desempenhar ele da melhor forma possível, né? Mas eu acho que ainda falta um elo, e eu sinto isso, assim, talvez seja fruto desse conflito que eu vivo de ser generalista, de acreditar que existe um papel importante de um generalista no ecossistema, né? Sem o generalista, talvez a ideia inicial do foco, a faísca, não apareça, porque dificilmente vai ter inovação, né? Então, no livro, de maneira geral, eu ainda não enxerguei o elo da inovação, da disrupção, com um foco na execução, assim. Eu acho que eu tenho que ler mais, eu tenho que procurar outras literaturas que tentem mostrar como que a gente cola a disrupção, os trabalhos exploratórios e quase caóticos para poder pescar a ideia, assim. E esse ponto de pescar, você só consegue pescar a melhor ideia quando você liberou o seu schedule, né? Quando sua agenda não está lotada, fazendo abobrinha A, abobrinha B, abobrinha C, que não vai terminar em nada. Esse lado eu entendo. Mas aí eu penso assim, quem está fazendo o trabalho caótico, disruptivo de descobrir um negócio novo, né? E eu acho que eu tenho que procurar mais literatura bem nesse foco, assim. Eu acho que tem um livro que eu gosto bastante, eu já falei algumas vezes aqui no podcast sobre ele, que é o $1 Trillion Coach. Ele não é exatamente sobre esse tópico de inovação, mas ele é sobre liderança, e por abordar alguns líderes muito lendários e muito reconhecidos dentro de inovação e tech, principalmente, dá para ter uns insights sobre como eles pensam nessa perspectiva de liderança, inovação e tudo mais. Então, pode ser uma boa aí, sabe? Pode ser uma boa adição aí na estante de quem tiver escutando, e para você também aí, fica a dica aí, de repente funciona, depois me avisa. Eu tava anotando rápido aqui, eu acho que 3 pontos principais aqui que eu queria falar um pouquinho sobre eles, que é o poder da escolha, o outro é os benefícios de estar indisponível e proteger o seu patrimônio. Realmente, assim, acho que foi unânime, né? O livro realmente ele traz, assim, algumas frases bem marcantes, assim, que chamam muito a nossa atenção. E eu acho que esse momento aqui que a gente está vivendo é muito oportuno para a gente ler a respeito desse conteúdo, porque nós estamos agora cada vez mais em momentos onde a gente tem que escolher o que é essencial, o que não é essencial. E realmente, quando a gente escolhe não fazer alguma coisa, a gente tem que estar bem com isso. Por quê? Porque a gente tem que criar os nossos gatilhos na cabeça, porque aquela decisão que a gente tomou é realmente o que é essencial, que a gente tem que pegar aquilo e fazer bem feito. Se a gente pegar e fazer bem feito, cara, fechou, tá ótimo. É melhor estar de bem feita do que várias meia boca. Isso a gente tem que criar esses gatilhos na nossa cabeça de fazer esse filtro. É muito interessante que teve uma vez que eu fiz um curso que chamava Curso de Alta Performance. Cara, é puro essencialismo. Define duas metas na semana e foca nela. E o resto, cara, não importa. Faz as duas. Por quê? Você vai se sentir realizado. Você focou em alguma coisa, fez bem feito, concluiu, comemorou, cara, ótimo. Mas você tem a sensação que você está avançando, que você está cumprindo etapas. Não é fácil, porque uma ou outra coisa você vai ter que dar um peso maior mesmo e optar por fazer em outro momento. A questão aqui agora do segundo ponto, que é os benefícios de estar disponível. Cara, realmente, agenda atrás de agenda, tudo lotado. Se a gente não tiver um tempo para poder refletir o que a gente acabou de conversar e às vezes fazer uma correção de curso, cara, a gente vai ficar envolvido por várias situações e acaba que a gente não é efetivo. A gente fica simplesmente à mercê das reuniões e das pautas, chega no final do dia, você se sente improdutivo. Por quê? Porque você se envolveu em agenda dos outros, não na sua. Então, é importante gastar um tempinho para refletir, que pode ser que depois das próximas agendas, você vá para um caminho totalmente diferente só pelo fato de você ter parado ali para poder pensar aquilo que acabou sendo discutido. E por último aqui tem a questão do proteger seu patrimônio, que ele fala também da importância de cuidar do corpo, né? Ter uma boa noite de sono, ter um bom descanso, para que realmente assim você consiga se renovar, porque quanto mais você consegue também restabelecer as energias, mais apto você vai estar realmente a ter mais foco,
ter mais profundidade naquilo, conseguir fazer boas escolhas. Bom, para mim o livro foi importante, tem 4 frases dele aqui para mim que marcaram muito, né? A primeira de todas é: se não é um sim óbvio, é um não óbvio. E eu reflito muito sobre isso, né? Porque para cada sim que a gente diz, a gente acaba dizendo não para todo o resto, né? Mas é interessante, né? Porque às vezes você fala não para uma coisa, mas você continua precisando dar não para mais um tanto, né? Então o sim dá não para tudo, mas o não quer dizer que você disse não para tudo, né? Então a gente tem muito mais trabalho para dizer não do que para dizer sim, né? Então a gente fica dizendo sim às vezes para um monte de coisa que a gente deveria dizer não. Então para mim isso daqui foi um resumo assim muito claro, né? Às vezes a gente encontra alguns provérbios assim que traduz o que a gente sempre quis dizer, né? Então assim, cara, se não é óbvio, não, então não, né? E aí a gente tem que ter a firmeza emocional para poder dizer o não. Acho que esse é um ponto que alguns trouxe aqui, né? Que tem muito a ver, às vezes, com aceitação social, com a gente querer ser aceito, acolhido, reconhecido. Então a gente tem que ter esse cuidado. Uma segunda é que o essencialista, quando fala, normalmente ele pergunta, né? Porque ele não está ali para provar e mostrar o seu conhecimento, mas ele está ali para poder extrair exatamente o que é importante. Então ele pergunta porque ele quer ter a certeza daquilo que ele está concluindo enquanto foco essencial. Então essa frase para mim também foi bem interessante. Tem uma frase que é: o melhor patrimônio, né, para investimento e darmos uma contribuição relevante ao mundo somos nós. O melhor patrimônio para investirmos e darmos uma contribuição relevante ao mundo somos nós. E quantas vezes a gente não tem tido agenda para poder investir nesse patrimônio? E uma última para mim, né, é a rotina. Então eu gosto de rotina. E ele fala que a rotina libera o cérebro nosso para pensar naquilo que realmente é essencial. Porque se está na rotina, isso desce para a camada do consciente para o inconsciente. E então agora o meu consciente, que é a minha inteligência de processamento, ela está disponível, ela tem slot, ela não está sobrecarregada para poder pensar naquilo que realmente é essencial. Então, rotina é importante. Chama do que você quiser, é sistemática, não sei o que se lasca. Tenha rotina, né? Se você não criar tempo para você pensar, você não vai ter tempo para refletir o que tem que priorizar, né? Eu achei essa parte do você reservar um tempo para a cabeça entender e pensar e ter espaço para respirar bem interessante também. Eu pratico muito isso em algumas reuniões com o time, quando a gente tem alguma coisa desafiadora para tomar decisão e não tá no calor do fogo. Eu falo muito isso pro time: pessoal, ok, tá entendido, vamos parar por aqui. Vamos todo mundo dormir, amanhã a gente fala de novo. Deixa o nosso subconsciente trabalhar, deixa você ter tempo para pensar. Não adianta a gente querer sair aqui com a solução que não vai sair com a melhor. Vamos respirar, vamos cada um achar seu tempo no café, na água para pensar numa solução. Depois amanhã a gente volta nesse mesmo horário para ver se alguém pensou algo diferente. E funciona muito. Porque quando não é óbvio, o calor está caindo no mundo e você não tem muito tempo, agir é diferente. Mas quando você tem o tempo e deixa o time pensar e deixa o seu subconsciente, eu acredito muito nisso. A gente dormir com aquilo na cabeça, mas é para dormir, não é para ficar varando à noite, né? Tem que saber, tenho que desligar, vou dormir. Você acorda no outro dia muito bem com a solução encaminhada. Seu subconsciente trabalha bem. Eu gosto muito disso. Antes do livro, assim, ó, tava fazendo assim, tipo, eu geralmente começo 8h30 em ponto, né? Aí você já começa a marcar a agenda para 8 horas. Eu tava nessa toada, eu já tava começando 6h30, cara. Não, vou começar às 6h30, porque daí eu tenho um tempo e tal. Falei, não, mas aí não dá, entendeu? Aí ele fala um pouco lá sobre de cuidar do corpo, de dormir. Eu, particularmente, acho dormir perda de tempo. Eu preciso dormir pelo menos 8 horas, meu corpo pede, mas eu achava perda de tempo. Hoje eu já deito na cama tranquilo. Falando, não, cara, o essencialismo fala que tem que cuidar, deixa eu cuidar. Então eu acordo e começo às 8h30 e ponto, beleza, entendeu? Era muito isso aí, tá? Esse ponto foi quebra de paradigma pra mim também. Eu sou uma pessoa que dormia muito pouco, 5 horas, 6 horas no máximo. E depois do livro aí eu tenho me policiado mais. E assim, tem feito muito bem. E assim, achei muito legal. Tem muito insight, realmente tem muita ferramenta para poder usar. Agora, uma coisa que eu achei bem interessante é que assim, não adianta a prioridade ser clara para a gente, ela precisa ser clara para todo mundo. Porque quando a gente define o que realmente é mais importante, se as outras pessoas também não corroborarem, com isso,
vai ser uma briga de insistência para tudo quanto é lado, né? E aí tem que aprender a falar os nãos, né? Das melhores formas possíveis. Mas quanto mais for claro isso daí e mais estiver mais em comunhão com tudo que a gente está fazendo, melhor vai ser para poder executar. Eu acho que esse é o grande ponto aí que o livro traz, porque ele fala, inclusive, sobre questões que às vezes você não se sente bem em determinada situação e aquela situação não é para você mesmo. De repente tem que mudar aí para você conseguir ser essencial, né? Conseguir ser essencialista. Ele tem a frase na hora que a gente está falando de essencialismo para liderança que é um parágrafo, né, que ele fala: debata até estabelecer um modo realmente claro, né, e não bastante claro, um intento essencial, ou seja, discuta com o seu time, deixa claro o caminho, se não entendeu, faça de novo, e para mim isso é principal, o time entender para onde a gente quer ir, faz produzir mais, gente, faz produzir muito mais quando você deixa claro, ó, nós vamos chegar lá, o caminho é que a direção é essa, e é para lá que nós vamos. Mas possa doer para alguns ouvir, nossa, mas lá nós vamos cair no buraco. Nós vamos cair no buraco, a gente já sabe. A gente sabe o caminho, que depois que cair, onde a gente vai chegar. O bom de já saber que vai cair no buraco é poder se preparar para quando chegar esse momento. Exatamente. Esse é o grande ponto aí. Essa questão aí que o Tarsa falou, eu também tinha o mesmo pensamento de, cara, eu sempre dormi muito pouco, assim, eu ia dormir 1h30, 2 horas da manhã, 7 horas da manhã já tava de pé, e tipo, né, normal. Só que aí, cara, eu tô mudando isso também, eu acho que muda, você vê na própria produtividade, né, aquilo que você achava que você era produtivo, mas na verdade o descanso te traz uma clareza mental muito maior. Mas aí eu tenho um testemunho a dar também, assim, que aconteceu já essa semana, que começa a exercitar, assim. Primeiro que eu tô há 2 meses já vivendo uma mudança de mente aí, de, tipo, delegar, né? Então, mais do que querer executar, né? Então, venho de uma mudança aí de pensamento mesmo. E delegar, assim, o livro não cita tanto claramente, assim, direto essa parte do delegar, mas eu acho que você focar no que é essencial, né? Tem uma parte do livro que fala dessa parte de você soltar um pouco aquilo que outros podem fazer, né? Tipo, não precisa de você estar ali diretamente fazendo, né, cara? Você pode ter tempo para pensar e tudo mais, pegando aquilo que é operacional e corriqueiro e deixando outras pessoas cuidarem daquilo para você, né? Eu aprendi uma coisa interessante, né? Todas as vezes que a gente tenta ganhar tempo, a gente acaba perdendo o tempo. Então, eu tento ganhar tempo não dormindo, mas eu perco tempo em função da minha falta de descanso para que eu possa pensar e aí ganhar o tempo. Então, até tem uma das frases que foi faladas aqui, eu estou tentando localizar aqui na hora que eu anotei, mas a gente precisa ter, a nossa maior prioridade é não perder a capacidade de priorizar. E isso é uma das coisas, né? A gente querer ganhar tempo, muitas vezes, faz a gente perder tempo. Às vezes a gente quer fazer as coisas rápido demais e ali na frente gera ops demais. Então a gente tem que ter esse cuidado, né? Entre o equilíbrio do planejamento, o equilíbrio de ter tempo para executar, tempo para planejar e, sobretudo, né, a gente ter o controle daquilo que é a nossa agenda, né? O Tarsa falou uma frase bem legal que eu anotei aqui, que é a gente não ser passageiro do nosso próprio tempo ou da nossa agenda. E quantas vezes tem outras pessoas dando o guide, né, na nossa agenda, naquilo que é prioridade. Então, tem momentos, né, e a gente precisa aprender a fazer isso, a colocar compromissos na nossa agenda que é conosco mesmo. Por muito tempo, meus amigos e até o pessoal assim, me coretava que eu tenho um grupo no WhatsApp que chama Eu Keep, que sou eu comigo mesmo. Assim, são coisas que eu quero fazer comigo, para mim, eu vou anotando lá. E aí eu converso comigo. Na verdade, eu tenho 4 grupos de WhatsApp, sou só eu, comigo mesmo. Então, eu tenho um grupo lá de pensamentos, eu tenho um grupo lá, né, que eu posto as ideias. Então, eu vou postando e anotando essas coisas para que eu vá desdobrando pensamentos ali em cima, né? Então, a gente tem essas disciplinas, assim, o que o Pedro falou, né, fazer o closing e planning, né? Então, você fecha a semana e planeja a próxima. No domingo, você separar um tempo para poder olhar para a sua agenda e ver como ela está trabalhada, para você não chegar lá, assim, de supetão, sem saber o que vai acontecer. Na sexta-feira, você tem um tempinho para poder planejar o seu final de semana, para quem é casado. Então, assim, o que eu vou fazer? Então, assim, você tem um tempo para poder planejar o seu futuro. Então, amanhã, o que eu vou fazer amanhã? Como vai ser o meu final de semana? Então, isso dá para a gente a capacidade também de fazer as coisas mais bem feitas. Então, se eu penso no meu final de semana, antes do final de semana chegar, o que eu vou executar lá, eu faço com muito mais capricho, com muito mais intensidade. Eu consigo executar muito melhor, né? Então, eu queria deixar esse exemplo do final de semana com a família, né? Se a gente planeja antes,
ele é muito mais intenso, muito melhor e muito bem aproveitado. Se eu deixo para pensar só na hora que eu chego, eu então me torno passageiro dos eventos. Então os estímulos vão acontecendo, pode ser que sim, pode ser que não, vamos ver o que dá, o que você acha. Eu não tomo decisão e acaba que se eu não tomo decisão, alguém toma decisão por mim. Então eu queria dar esse exemplo aqui de planejamento, assim, o quanto é importante. Eu vou deixar a família aqui, para mim, um núcleo importantíssimo, como referência. Quer ter um bom final de semana? Então, que você planeje o final de semana. E se você não quer ter uma semana de segunda, lembra que a semana começa no domingo. Então, né, se você uma semana de primeira não começa na segunda, beleza? Acho que essa daí também é um pensamento bem interessante. O Ricardo comentou que a gente planeja a agenda, que a gente tem alguns costumes já, algumas cerimônias para não se organizar pré-semana e ver o reflexo. Só que eu percebi, com algumas reflexões ao longo desse ano, que pessoas próximas, ou seja, que eu tenho um relacionamento melhor, acabava atrapalhando essa agenda. Então, no livro tem um parágrafo, uma parte do livro que fala, né? Separar a decisão do não do relacionamento. Então, muitas vezes, você tem um relacionamento muito próximo com a pessoa e fala, não, tem um tempinho aqui, vou te ajudar. No que você trabalha esse aspecto, você acaba trabalhando essa agenda como um todo. Então, a gente tem que aprender a ter essa firmeza de dizer o não mesmo para a pessoa que nós temos um ótimo relacionamento. Então, era nesse ponto que eu ia tocar. E sabendo como dizer não, você diz isso sem magoar, né? Você dizer não muitas vezes é propor alternativas ou um time box diferente, né? Sobre esse lance que a gente estava falando de foco e tudo mais, desde que eu recebi a mensagem de, olha, agora você está em outro papel, a primeira coisa que eu levei mais a sério, que é uma coisa que estava meio solta aí na minha vida, no profissional, né? Foi o negócio de falar, cara, você precisa focar. E aí eu comecei a fazer uma coisa e no meu Trello de coisas lá, no meu board pessoal que eu uso pra me organizar, eu tenho uma coluna que só tem um card por vez. E só vai ter um card por vez. Se eu tenho que fazer alguma coisa ou focar em outra coisa, esse card sai e outro card entra. Eu nunca deixo duas coisas ali ao mesmo tempo. Isso eu levo bem a sério, assim. Mas ele fica trocando rapidão assim, sai e entra, sai e entra. Não, pior que não. Não, mas não fica não, cara. E tipo assim, é sobre coisas mais relacionadas a coisas que vão gastar tempo, né? Não são coisas triviais, né? Mas isso é legal, porque te deixa bem claro, tipo, putz, eu preciso descobrir como que os times têm que azeitar o processo de Ops, ou eu preciso entender o escopo dos próximos 6 meses para aprofundar e crescer direito produto, tecnologia, arquitetura e etc. É bem óbvio qual que eu tenho que fazer, saca? Então, essa tarefa nunca atropela a outra. Isso é bem legal, e esse livro trouxe isso claro, né? Eu acho que bons livros estruturam coisas que a gente já tem e deixam bem claro coisas que a gente não tem ou precisa ter, né? Eu acho que eles trazem isso de dar esse tapa na cara aí. Os pontos que vocês falaram aí a respeito de se planejar, de negar as agendas, né? A gente tem que tomar esse cuidado, sim, porque muitas vezes a gente se deixa violar, né? E se deixar violar você se preparou, foi lá, montou uma estrutura para poder trabalhar, não é? Uma agenda, compromissos, falou com pessoas, fechou. E eu, pelo menos, passo muito por isso, né? Todo momento recebo um monte de acionamento. E realmente, não é todo mundo que a gente consegue ter que ajudar, tem que ver as prioridades, falar ou não, e não deixar ninguém, ou o menor nível de mágoa possível, né? Para poder não criar um desgaste muito grande. Sempre tem desgaste quando fala algum tipo de não, mas é um exercício que a gente tem que melhorar realmente, sabe? Então, assim, é muito bom a gente poder subir as pessoas, trazê-las para um outro compromisso para poder nos desonerar daquilo que a gente entende que precisa ser tratado, mas que a gente tem outra prioridade, mas tem alguém que consegue cuidar daquele compromisso por nós, né? Então, eu tenho feito muito isso aqui também na minha equipe e tenho incentivado as pessoas que eu estou liderando a fazer isso com quem elas também estão liderando, né? E temos tido ótimas surpresas aqui, sabe? Tem aparecido pessoas aí que estão conseguindo cumprir muito bem aí o trabalho e que está percebendo que está tendo aí, vamos dizer assim, um grande ganho de conhecimento e de participação. Eles se sentem mais envolvidos com o que a gente está fazendo, né? Até nesse ponto aí foi onde eu trouxe que eu preciso continuar trabalhando a questão da clareza para continuar ampliando esse sentimento e melhorando isso
para que mais pessoas consigam continuar desdobrando aí as atividades para chegar onde a gente quer, né? Então essa questão da clareza, para mim, que eu tinha colocado no começo lá também, ela é muito importante. Vai ajudar nesse foco, nesse crescimento das pessoas, a falar ou não. Acho que isso é muito importante também. Bom, a gente tá no Twitter e no Instagram como @cabecadlab, eu tô no LinkedIn como Bev Gouveia, e todo mundo já falou lá no começo. A gente vai começar a mudar um pouco a ordem aqui, eu só tô falando no final pra vocês entenderem que agora a gente vai falar isso aqui no começo. Então, é isso aí. Valeu! Valeu!